Meus amados, hoje é dia do Senhor, é isso aí. Esse negócio dessa data comercial, do Dia das Mães, nunca poderá ficar acima da nossa percepção de que hoje é dia do Senhor. E pela graça do Senhor, a mulher é mãe. Pela graça do Senhor, todos nós tivemos ou temos a nossa mãe. E as mulheres têm essa graça de ser mães. Por isso, hoje é dia do Senhor, é dia de louvar ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor. Embora nós vamos, claro, celebrar também as mães. Está aqui a minha, está aqui a Letícia, que é a mãe da minha filha, e tantas outras mães aqui que nós homenageamos. Parabéns a vocês, minhas irmãs, que são mães. Aquelas que ainda não são, não percam a oportunidade, quando chegar o momento certo, no casamento, tenham seus filhos, e vocês também serão bênção na vida de alguém. Mas hoje eu quero falar sobre uma mãe muito especial. Vânia já vai colocar na tela para nós. Estamos em 2 Reis, o segundo livro dos Reis, no capítulo 4. 2 Reis 4, eu vou ler a partir do versículo 18. Acabamos de cantar um belo hino do cantor cristão, que diz: descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Descansar no poder de Deus é coisa muito boa. Tinha um comercial antigo que falava assim, né? O melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor. Então, descansar no poder de Deus é o melhor. Mas se nós podemos colocar muito abaixo um segundo lugar seguro para descansar, é no colinho da mamãe. É verdade ou não é? Dia desse a gente estava num lugar e um cachorro veio brincar com a Helena. O cachorro era meio grande, estabanado, e ela ficou com medo. Eu estava lá, estava eu e a Letícia. Você acha que ela chamou o papai? Papai, que é maior, que vai dar conta do cachorro, não chamou? Mamãe, 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 aos berros. Então, o melhor plano de saúde é confiar em Deus. O segundo melhor é o colinho da mamãe, aquele aconchego, né? Mamãe, tô doente. Quem é que diz assim, ai papai, tô doente, me faz uma sopinha? Não faz a mamãe. Mas hoje nós vamos ver uma mãe, e a história de uma mãe que confiava em Deus, que enfrentou a maior dureza da vida dela, o maior susto, o maior problema da vida dela. E a mulher, quando ela é mãe, ela tem realmente uma singularidade que o homem não tem. A mulher, veja o que foi que o anjo falou para Maria. O anjo não, na verdade foi um senhor idoso. Quando o Senhor Jesus foi ser apresentado no templo, na purificação de Maria, aquele senhor pega o bebê Jesus e diz: agora sim o Senhor pode despedir o seu servo. Ele devolve o bebê a Maria e diz: este será posto para derrubar muitos em Israel, para elevar também muitos em Israel, mas uma espada traspassará a tua alma, Maria. E que espada pesada que traspassou a alma de Maria naquela cruz, quando viu o filho ali crucificado. Mas ela aguentou o tranco. E aqui temos uma mãe que vai passar também por uma espada afiada, cortando a sua alma. Se nós olharmos, a título de curiosidade só, se nós olharmos para 1 Reis 17 e para esse capítulo que nós vamos trabalhar, nós vamos encontrar paralelos. Aqui estamos no profeta Eliseu. Em 1 Reis 17 temos o profeta Elias. Ali em 1 Reis 17 temos uma viúva que tem um filho e tem um azeite envolvido. Aqui em 2 Reis capítulo 4, temos uma viúva no começo do capítulo e tem azeite envolvido. Lá no 1 Reis 17, Elias sendo sustentado pela farinha e pelo azeite que não acabavam da viúva de Sarepta. Aqui Eliseu abençoando uma viúva pobre, aquela história das botijas de azeite. Vai pegar potes na casa
dos teus vizinhos, dos teus parentes, e o azeite não vai parar de fluir até que encha tudo, porque ela estava com problemas financeiros gravíssimos. É um paralelo interessante, mas há um paralelo ainda mais grave. Lá em 1 Reis 17, o filho da viúva de Sarepta morre. E Elias ora ao Senhor, e Elias sobe sobre o corpo do filho da viúva de Sarepta, e ele volta à vida. E aqui nós vamos encontrar um quadro muito parecido. Aqui a mulher não era viúva, ela tinha marido. E vamos ver o que a fé de uma mãe que confia no Senhor, que descansa nos braços eternos do Senhor, como o hino que nós cantamos. Vamos ver o que essa mulher fez em meio ao seu momento mais triste, mais doloroso. Lembrando o que aconteceu antes aqui nesse capítulo. Essa mulher era casada com um homem já idoso, e ela morava na cidade de Sunem, era uma sunamita. Sunamita é quem era dali daquela terra de Sunem. E a sunamita tinha o seu marido e recebia o profeta Eliseu de vez em quando em casa, e ela convence o marido a construir um quarto no andar superior, e naquele quarto receberia o profeta Eliseu. E assim foi. E o profeta, muito agradecido, vira para o seu moço, o seu ajudante, o Geazi, e diz: Geazi, o que é que eu posso fazer por essa moça? Ela se preocupou em fazer um quarto para nos receber enquanto estivermos aqui de passagem. E o Geazi astutamente observou que ela era casada com um homem idoso, mas eles não tinham filhos. Então o profeta chama e dá uma palavra profética e diz: você vai ter um filho. E aquela mulher fica tão alegre e tão chocada com aquilo que ela diz ao profeta: por favor, não me dê uma ilusão, eu não quero ser iludida dessa forma. Mas a palavra do profeta era a palavra verdadeiramente do Senhor. E aquela mulher engravidou, e os anos foram se passando, o garoto foi crescendo. Certamente Eliseu viveu aquele momento de apresentação do menino e tal, e os anos foram se passando, o garoto já era grandinho. Eu já quero imaginar que ele devia talvez ter a idade da Helena, 6, 7, 8 anos, porque era um garoto de colo ainda, a mamãe ainda pegava no colo. Mas algo aconteceu, e a partir do versículo 18 nós vamos ver. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. Então, em que época estamos? Na época da colheita. Era uma época de muito trabalho, e muito trabalho debaixo do sol. Estava na ceifa com os ceifeiros. Verso 19. De repente, o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa, e a mãe o segurou no colo. Veja que o menino era de colo, ainda cabia no colo da mãe, embora fosse maiorzinho. Mas por volta do meio-dia, ele morreu. Você, mãe, que está aqui nesse momento, se coloca no lugar. Teu filho está no colo, dor de cabeça, sofrendo, gemendo, talvez com febre. E de repente cessa a respiração, o coraçãozinho para de bater. Ele morreu, de fato morreu. Qual seria a sua reação? Xingar o pai, brigar com o pai, reclamar com o pai, que levou o filho tão tenro, tão jovem ainda, para uma situação em que adultos deveriam estar trabalhando e nunca uma criança? Reclamar da frieza do pai, que nem mesmo se dignou pegar o menino e trazê-lo, mas numa situação tão grave mandou um servo trazer aquele filho? Podia ter colocado num carro de boi, alguma coisa assim, feito uma sombra, dado uma água, alimentado bem o menino. Vê se ele levou um casaquinho, mãe. Como seria a sua reação diante dessa morte? Choro,
se descabelar, chamar um médico no momento que ele chegou, talvez. O texto não nos relata que ela tenha chamado médico ou nada assim. Bom, o fato é que o garoto morreu no colo dela. Qual foi a decisão que ela tomou a partir dali? Verso 22. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Observe, ela não conta o que aconteceu. Ela simplesmente diz ao pai que mande um animal e um servo para ela ir falar com o homem de Deus, Eliseu. A pergunta do pai, verso 23, por que hoje, perguntou ele, não é festa de lua nova, nem sábado? A resposta do pai foi: hoje não é dia de igreja. Por que você está se preocupando em buscar o homem de Deus num dia em que não é dia de oração, dia de culto? O que nos permite observar que talvez, o culto no coração daquele homem, talvez a relação daquele homem com a religião fosse uma religião formal. Talvez houvesse na vida dele uma religião formal. Dia de trabalhar para o Senhor ou de pensar nas coisas de Deus é sábado. Hoje não é sábado, hoje não é lua nova, não tem festa nenhuma. Por que se preocupar com o homem de Deus? Essa é a primeira grande lição que essa mulher vai nos apresentar nesse texto aqui, nesse pedaço de texto que estamos trabalhando. Ela era uma mulher de fé, não havia na vida dela separação entre o dia santo e um dia comum. Todos os dias, na vida dela, Deus era o seu Senhor. Nos dias bons e também no seu pior dia. Ela não foi se socorrer em médico, ela não foi se socorrer no marido, no dinheiro que o marido tinha, porque, não se enganem, tá? Algum dinheiro eles tinham, porque eles tinham servos, porque eles tinham animais, porque eles tinham uma fazenda, condições não lhes faltavam, tanto que do nada ela pede para o marido fazer um investimento, um gasto, que é construir um segundo andar para receber o profeta. Mas ela não se socorreu nos bens materiais, ela não se socorreu na força do braço do marido, nos servos, em nada disso. O socorro dela estava em Deus, no Senhor, em quem ela confiava. Sim, meus irmãos, essa mãe que dava colo ao seu filho estava plenamente consciente de que havia um pai no céu que poderia recebê-la no seu colo e que faria bem a ela, ainda que ela não entendesse o que estava acontecendo. Isso é fé. Com essa mãe aprendemos fé. Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Quando ela diz aqui não se preocupe para o marido, a palavra no hebraico, no original, é shalom. Quando a gente diz shalom, a gente quer dizer o quê? Você vai dizer assim, paz. Mas shalom é muito mais do que paz no hebraico. É uma paz perfeita, completa, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Na sua versão Almeida vai dizer assim, não faz mal que não seja sábado ou dia de lua nova, não faz mal. Na minha aqui diz não se preocupe, mas o original é shalom. Então ele entendeu que estava tudo calmo, que estava tudo em paz. Ele ignorava que o menino tivesse qualquer problema e certamente, diz o comentário de Warren Wiersbe que eu li essa semana, certamente ele pensou, se essa mulher vai sair e vai ver o homem de Deus e diz que está tudo em paz, está tudo bem com o menino. Talvez ela vá agradecer porque o menino ficou bem.
eu não posso ir além do texto, mas o shalom dela tranquilizou o pai. E ela disse: não se preocupe. Verso 24: então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela viu a distância, quando ele a viu à distância, quando o profeta viu que a mulher vinha vindo ainda longe, disse a Gease: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e seu filho? Qual é a pergunta? Está tudo bem? É shalom? Shalom é uma pergunta aqui, vai tudo bem? E ela pergunta: marido, senhora, marido e filho. A mulher respondeu: sim, está tudo bem, shalom. Gease, a minha conversa não é contigo. A minha conversa é com o meu Deus, e o representante direto de Deus aqui no tempo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, era o profeta. Essa mulher não se socorre em ninguém. Talvez a gente pense, quando o Gease pergunta shalom, fosse outra, se debulharia em lágrimas. Ai, Gease, você não sabe, eu preciso ver o homem de Deus. Você já vai entregando pelo caminho, você já vai aliviando o fardo ali mesmo no caminho, e quando chega diante do homem de Deus, já chega mais sóbria, mais tranquila. Não, aconteceu isso. Ou então o Gease, fofoqueiro, bate e já dá o serviço todo. Olha, homem de Deus, aconteceu isso. Não, ela queria derramar aos pés do Senhor, representado ali pelo profeta Eliseu. Ela só responde para o Gease: shalom. Mas quem vive um drama desses, e quem reconhece, sabe que só de olhar que não está shalom, que não tem paz ali, que não está tudo certo. Algo está acontecendo. E ela foi. Respondeu ao Gease: shalom, está tudo bem. 27. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele, o que era muito irregular. Gease quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Veja, Eliseu já tinha visto a distância que ela vinha, sentiu que havia algo e já mandou o Gease para dar um alerta para ele do que poderia ser. A mulher chega até ele. Meus irmãos, que mulher de fé. Ela guardou a fé e não dividiu, não distribuiu o peso dela para o marido, para o servo que estava com ela, só falou que estava com pressa: se adianta, vamos. E nem para o Gease, ela guardou para entregar exclusivamente ao Senhor. E o profeta reconhece e diz: o Senhor não me revelou o motivo. O profeta sabia que algo não estava certo, mas o motivo não. E a mulher também não abre o motivo de uma vez. Ela diz assim, verso 28: então a mulher disse: acaso eu pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Ali o profeta entendeu. O problema está do filho. Aquele filho, o filho da promessa, o filho que o Senhor deu a essa mulher em pagamento por todo o bem que ela tem feito a mim, por ser um servo do Senhor. Eu não quero acusar o profeta de ser menos sábio que a mulher, mas veja o que o profeta vai fazer. Eliseu disse a Gease: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Ele quis fazer um milagre por procuração, usando o Gease e o bordão, o cajado dele, para fazer a obra. Mas a mulher, que não estava disposta a aceitar menos do que o homem de Deus, com o Deus do homem,
fazendo a obra. Ela reclamou. Verso 30, mas a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa, se o Senhor não for comigo. Essa mulher estava decidida. Ela tinha uma meta, a meta dela era que o filho dela voltasse à vida. Então Eliseu voltou com ela. Quem pode com uma mãe, meus irmãos? Quem pode com uma mãe na força dela? Conhecemos histórias aí na internet de mães se lançando na boca do crocodilo para resgatar o filho, e resgatou. Se interpondo entre filhos e cães raivosos, colocando os filhos em segurança em situações em que ela mesma poderia morrer, salvando filhos do afogamento e se afogando no lugar. Não havia de ser o profeta Eliseu que ia se meter no caminho daquela mãe, e ele foi com ela. Gease foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Aquela mãe tinha pressa. Aquela mãe não queria opções, ela queria certeza. E a certeza que ela tinha era: se o homem de Deus for, vai acontecer. Eu quase posso ouvir a voz de Jesus aqui sussurrando: seja feito conforme a tua fé. E a fé daquela mulher não estava no Gease, não estava no cajado do profeta. A fé daquela mulher estava na mão de Deus agindo por intermédio do profeta, e não foi feito de outra forma. O profeta tentou, mas Gease não pôde fazer nada. Verso 32. Ainda estou no 31. Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e ele disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Veja bem, há gente por aí que tenta desmerecer a palavra de Deus, tenta dizer: o garoto estava sofrendo um ataque de narcolepsia, era uma condição em que a pessoa parece que está morta, mas não está. O menino estava desmaiado, o menino teve... Se a Bíblia diz que estava morto, é porque estava morto. Ela é a palavra de Deus, do Deus que estabeleceu o que é a vida e o que não é a vida, o que é a morte. A Bíblia que diz que Jesus morreu na cruz, enquanto muitos aí ainda hoje negam a realidade da morte física do Senhor. Da mesma forma, esse menino não estava desmaiado, ele não estava narcoléptico, ele estava morto, de fato morto. E o que aconteceu então? Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. O homem de Deus fala com o Deus do homem. O homem de Deus entra sozinho naquele quarto e ora ao Senhor, porque o poder não estava em Eliseu, o poder estava no Deus que Eliseu representava. Depois, lembra que eu falei que em 1 Reis capítulo 17, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, deitando-se sobre ele? Eliseu usa do mesmo expediente, ele se deita sobre o filho da senhora aqui também, da sunamita. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou a sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e as suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Tem gente tão louca interpretando Bíblia por aí, que dizem que o profeta fez respiração boca a boca com o garoto. Gente, tem gente louca dizendo isso por aí. Mas o que a Bíblia diz é que o profeta se deita sobre ele, rosto com rosto, braço com braço, se deita e a carne do menino começa a se aquecer, mas a vida, os sinais vitais, os movimentos ainda não estavam acontecendo. Quer me parecer, aí digo eu, não a Bíblia, digo eu, não o Senhor, que profeticamente o Senhor tenha deixado Eliseu fazer isso,
porque, como diz o texto aqui, boca com boca, a vida dada pelo Senhor foi dada pelo sopro do seu espírito, ruar, a palavra no Antigo Testamento para espírito é sopro, é vento. A mesma palavra é usada no Novo Testamento, pneuma que significa vento ou sopro. Então, o fôlego do profeta, simbolizando ali o fôlego do Senhor, estava sobre aquele corpo morto. Mas veja bem, não vá fazer disso doutrina, é apenas algo que para mim faz sentido e que talvez faça sentido para você também. Mas o corpo do menino apenas se aqueceu e nada aconteceu. Talvez você tivesse dito, talvez a gente concluísse hoje em dia, estava morto, Eliseu subiu sobre ele, agora ele está em coma. Talvez o melhor da medicina hoje concluísse por isso. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto, certamente orando e buscando ao Senhor, mas o texto não diz. E em seguida se estendeu novamente sobre ele. Precisou que houvesse, segunda vez, o corpo do profeta sobre o corpo daquele menino. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Veja, Eliseu não chama a sunamita, Eliseu chama o Geazi. Olha aqui a cadeia de comando. E chama o Geazi, de Geazi chama a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Eu só imagino a alegria e o alívio no coração de Eliseu e daquela mãe nesse momento. Que alegria que Eliseu não deve ter sentido. Que alegria que essa mãe não sentiu. Aqui está seu filho. Agora vamos ver se os irmãos estão prestando atenção no texto, se são bons de memória. Esta mulher foi até o Monte Carmelo encontrar-se com Eliseu, foi ou não foi? Ela não entregou para o Geazi o motivo da sua visita, não é verdade? Mas quando ela chega perto do homem de Deus, junto ao homem de Deus no Carmelo, o que é que ela faz? Ela se lança aos pés dele. Ela se lança aos pés dele em clamor. O clamor não era aos pés de Eliseu, mas era um clamor aos pés de Deus a quem Eliseu representava. Ela estava ali literalmente aos pés do Senhor, em clamor desesperado pelo filho dela. E você, mãe, seu filho passa por uma situação dessa. Você está ali na tua frente, o profeta, e o teu filho, ele dizendo: eis aí o teu filho. Qual seria a sua reação imediata? Normalmente seria: pega, agarra o filho, chora, 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 chora. Meu filho, você está bem, está tudo bem. Observa a ação dessa mulher, como ela foi condizente com o que ela fez antes. Verso 37, ela caiu aos pés do profeta, novamente. Ela que antes chegou e caiu aos pés de Deus, representado no profeta, em clamor. Antes de simplesmente receber a bênção que ela tanto desejou, novamente se lança aos pés do profeta, se lança aos pés de Deus, em adoração, em gratidão. Meus irmãos, quantas lições essa mulher nos apresenta. Quantas coisas nós clamamos a Deus. E na hora de receber a bênção, a gente diz igual o mundo por aí: agora eu vou para o abraço, pega a bênção. E Deus fica só olhando. O objetivo foi alcançado. O objetivo não era glorificar a Deus com aquela bênção. O objetivo era receber a bênção. Tanta gente por aí está vivendo isso hoje. Gente que frequenta igrejas onde a bênção é vendida, e é vendida caro pra caramba. Vão para receber a bênção, vão para pagar pela bênção. Aquela mulher queria a bênção, e como queria. Aliás, ela já chega ao profeta dizendo que nem queria.
olha, profeta, eu recebi a bênção. Lembra que eu não pedi? Eu não pedi. E ainda disse, Senhor, não me dá falsas expectativas, não. Mas agora ela sabia o que era ser mãe. Agora ela sabia a bênção que era ter aquele filho na vida dela. E ela não estava disposta a desistir daquele filho. Mães, filhos são bênçãos do Senhor, eu sei disso. Mas o Senhor é o doador da bênção. O Senhor é mais importante do que a sua mãe, filho. O Senhor é mais importante do que o seu filho, mãe. Com essa mulher nós aprendemos isso. Antes vem o Senhor. Ele veio antes na vida dessa mulher, antes de receber o filho, que era aquela coisinha, os quindim de iaiá, como diz o povo. Ela vai aos pés do profeta e se lança em adoração a Deus, em gratidão. Os joelhos desta mulher não tinham problemas em se dobrar diante de Deus. Se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Mais uma lição que essa mulher nos apresenta. Ela coloca tudo diante do Senhor. O que foi que nós estávamos cantando ainda agora? Descansando nos braços do meu Deus. Vou bem seguro, descansando no poder de Deus. Com essa mulher nós aprendemos que a maternidade pode, de vez em quando, passar por umas graves crises. Que às vezes uma espada traspassa o coração de uma mãe, mas que a mãe, a mulher que serve ao Senhor, verdadeiramente, ela serve ao Senhor. Faltou comentar uma coisa aqui sobre o pai, que o comentarista que eu estava lendo, Warren Wiersbe, ele coloca o seguinte, que eles estavam na época da colheita, né, na época da cega, e o pai tinha levado o filho para a colheita. Quando o filho morre, como eu disse, ela não se socorre no pai. Porque talvez, disse o comentarista, não eu, talvez por ser época da colheita, o pai chegasse, ouvisse o coração, concluísse, está morto, e mandasse enterrar. Faz sentido, porque aquele pai que pensou friamente, bom, hoje não é dia santo, hoje não é sábado, não é dia de lua nova, não é dia de procurar Deus. Olha a percepção espiritual diferente do pai e da mãe. Talvez o pai tivesse mandado enterrar o menino. Talvez ele não tivesse a fé daquela mulher. Mas aquela mulher fez tudo o que ela podia fazer. Aliás, ela foi muito além do que ela podia fazer, porque ela não podia fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa diante da morte? Ela foi exatamente a quem poderia cuidar do caso dela. Tudo isso nós aprendemos com essa mulher. E você quer ver mais uma coisa que nós aprendemos com essa mulher? Aqui vai um extra, a mensagem já acabou, mas agora vai um bônus, o plus a mais. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 8, nós vamos descobrir que houve uma grande fome, essa você pode ler em casa. Houve uma grande fome em Israel. E o profeta disse àquela mulher que ela saísse dos termos de Israel e passasse para os filisteus. E ela vai, e a família vai para os filisteus, e eles passam anos na terra dos filisteus. Até que o Senhor manda que ela volte, e ela volta para a terra. Ela não fala do pai, mas fala que ela voltou e o filho também, já crescido. Foram 7 anos que eles passaram fora de Israel, na terra dos filisteus, sobrevivendo enquanto Israel estava em dificuldade. Durante todo aquele tempo, a fazenda ficou para lá. E alguém tocou aquilo. Os irmãos acreditam em coincidência ou numa vida que é verdadeiramente administrada sob a bênção do Senhor? Nós cremos que Deus cuida de nós e que Deus cuida das nossas coisas, não é isso? Somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai, Ele nos supre em todas as coisas.
Agora imagine você, que aquela mulher passou 7 anos na terra dos filisteus. E quando ela volta, a coincidência das coincidências que não existem, porque Deus é Senhor, ela foi procurar o rei para reaver a sua terra. Afinal, era uma terra abandonada. Durante 7 anos passou sem ninguém ali. E ela vai procurar o rei. Sabe o que é coincidência? Coincidência é que o rei estava conversando com quem? Com Geazi. E é a maior das coincidências que não existem. Geazi tinha acabado de contar para o rei uma história. O rei falou assim: Geazi, me conta alguns dos grandes feitos aí de Eliseu. E Geazi tinha acabado de contar uma tremenda de uma história. A história de uma mãe que teve um filho, que o profeta prometeu, e que aquele filho morreu, e que o profeta ressuscitou de uma maneira fantástica. E quando Geazi acaba de contar a história, o rei ainda está assim: rapaz, que história. Quem entra? Ela com o filho. Está no capítulo 8, você pode ler depois em casa. E aí o Geazi fala, só falta, se fosse brasileira, falar assim: a senhora não morre tão cedo. Acabei de falar da senhora. Ele fala para o rei: olha, ela era a mulher de quem eu estava falando, e esse aí que é o filho que foi ressuscitado. E aí o rei: caramba, a senhora, por onde andava a senhora? Ah, majestade, eu passei 7 anos na terra dos filisteus, estava um sufoco danado, mas veja, eu gostaria de reaver as minhas terras, para a gente recomeçar a vida agora aqui em Israel, já que as coisas estão melhorando. E o rei, que havia acabado de escutar essa história, o que o rei faz? O rei dá a ela as suas terras de volta e manda o reino compensá-la pelas colheitas que foram feitas e colhidas durante o tempo que ela esteve fora. 7 anos de colheitas. Ela ainda recebeu de volta uma compensação por aqueles 7 anos que ela passou fora. Ou seja, Deus estava cuidando dela e do filho dela fora de Israel, onde não faltou nada, e ao voltar ainda recebe uma grande compensação. Entenda, aquela mulher passou por uma grande luta, por um momento dramático na sua vida, por uma tristeza tremenda, mas ela confiou em Deus, e Deus honrou a fé daquela mãe, que teve o seu filho com ela, que ainda passou um grande sufoco, de uma fome. Imagina, se depois disso ainda passar 7 anos de dificuldade numa terra estrangeira. Mas ela volta, e o Senhor dá a ela a bênção, usando o pior momento dela, justamente como meio de ela receber tudo aquilo a que ela fazia jus, tudo aquilo que ela tinha direito. Mamães, vovós, bisavós, que Deus continue abençoando as vidas de vocês, que vocês possam mostrar, nem que seja o dízimo, da fé dessa mulher aqui, que algumas de vocês tenham uma fé tão grande como essa senhora aqui, a sunamita. Mas se você tiver o dízimo, eu acho que já é bastante coisa. Deus abençoe a vida de cada mamãe, de cada vovó, que vocês possam ser essa inspiração na vida da família de vocês também, sempre confiando no Senhor em todas as coisas. Senhor, abençoa-nos e usa essa palavra para que a fé de muitas mães, avós, filhos, filhas, netos, de muita gente, que essa fé seja colocada no Senhor em todos os momentos. Muito obrigado pelas nossas mães, pelas nossas avós, pelas bisavós, pelas esposas que são mães dos nossos filhos. Mas hoje, Senhor, é dia do Senhor. Te agradeço pela vida delas e louvamos todos nós o nome do Senhor em todas essas coisas, porque só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração, hoje e para sempre. Amém.